Uma abençoada noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa espírita, ao nosso Hospital de Almas. Como eu costumo dizer sempre para vocês e todos, acho que todos que aqui se disponibilizam, né, que vêm aqui também receber bênçãos, assim como vocês, que somos atendidos desde o momento em que estamos pensando em vir, em que estamos em casa e durante o nosso trajeto até a casa espírita. E durante ali a fila que vocês ficam também, existe o atendimento, e aqui dentro agora, nesse momento que vocês estão aguardando, estão sendo atendidos, né? Porque a espiritualidade já está aqui fazendo o atendimento de vocês. Agora se fala muito, né, em Páscoa. Bom, então, hoje eu vou falar sobre a Páscoa. Primeiro, também, me perdoem que eu esqueci de dizer meu nome, eu me chamo Mara, né, sou uma das voluntárias da casa, e hoje vou falar sobre a Páscoa. E eu, costumamente, nas palestras ou nas conversas que venho trazer para vocês, falo muito sobre Jesus. E agora é um momento bem oportuno, né, para se falar sobre Jesus. Porque as comemorações da Páscoa estão aí já há algum tempo. E nós espíritas temos uma visão diferente da Páscoa, né, da data da Páscoa. Então eu vou falar um pouquinho sobre a Páscoa para vocês. Bom, a Páscoa, né, essas comemorações que são feitas, antigamente, os judeus chamavam de Bessa. O que é Bessa? É a passagem. Essas comemorações que tem da Páscoa, quando todo o trajeto que Jesus fez, desde a pregação, até quando ele foi preso, até quando ele foi crucificado, é chamado de passagem, que no judeu, né, os judeus chamam de Bessa, né, que seria o quê? É quando eles se libertam, o espírito, o corpo, de todas aquelas atrocidades e aquelas coisas que existiam naquele tempo. Então, quando Jesus foi crucificado, né, foi morto na cruz, eles dizem que seria a libertação, não só do corpo físico, mas da alma. Então, a comemoração da Páscoa, ela é uma comemoração dos judeus. No cristianismo, a Páscoa tem o sentido de libertação também, tá? Que seria quando Jesus foi crucificado, né? Quando deu a prisão, quando houve a libertação. Então, significa libertação. Significa que Jesus veio e quando houve todas essas passagens, ele libertou, né, o povo da escravidão, o povo de todo aquele processo espiritual e físico que existia. Então, é considerado como libertação. O Espiritismo, ele não comemora, assim, datas, né, como a gente tem a comemoração. A gente comemora todos os dias iguais, não existe uma comemoração específica. Nós acompanhamos a Páscoa, o Natal, mas se tem uma visão diferente dessas comemorações. Para o Espiritismo, a Páscoa, o momento mais importante não é a sexta-feira, como outras religiões, né, como o cristianismo, os judeus e outras religiões comemoram, né, eles comemoram a Sexta-feira Santa como muito importante, que foi quando Jesus foi crucificado. Que daí existem todas aquelas... existem algumas coisas que não se fazem. Eu fui criada assim, a gente não... Durante aquela semana, a gente não come carne, de preferência não corta
pão, né? Tudo é feito com a mão. Depois que a gente começa a seguir a doutrina espírita, a gente tem um outro pensamento, porque a doutrina espírita, o mais importante, o momento mais importante, não é a sexta-feira, mas sim o domingo. Porque no domingo é quando Jesus mostra para a humanidade que existe a vida após a morte e que nós, seres humanos, né, que nós estamos no caminho da evolução e do crescimento, e que nós estamos aqui para crescer, para ser feliz e para evoluir. Já nas outras religiões se comemora a Páscoa e o Espiritismo acompanha, mas para nós espíritas a data mais importante, o momento mais importante é o momento onde Jesus ressuscita, como dizem. Eu fiz aqui umas anotações para vocês, ó. E para o Espiritismo também, o que nos eleva, o que nos faz seguir em frente, o que nos faz evoluir, é a certeza de que existe uma vida após a morte. E que o que importa não é a morte de Jesus. O que importa são os legados que ele nos deixou durante a vida que ele esteve aqui. O amor, a caridade, a fé. Isso é que é importante para nós. É o que nós espíritas, avaliamos e seguimos, não a morte. Porque muitas outras pessoas foram crucificadas também. Porque naquela época, a crucificação era uma punição para quem não seguisse as regras de quem estava coordenando. Então, a crucificação não foi específica de Jesus. Várias outras pessoas também foram crucificadas, né? Morreram da mesma forma como Jesus. No entanto, que quando Jesus estava na cruz, existiam mais 2 pessoas que estavam sendo crucificadas, né? Que vocês conhecem toda essa história. Então, para nós, o mais importante é o domingo, que é o dia que Jesus mostra, né? Que Jesus traz para a humanidade que existe a vida após a morte e que nós podemos ser felizes e que nós podemos sim evoluir, crescer e que tudo aquilo que passamos são resgates e que tudo aquilo que passamos são experiências e que para que possa existir um mundo melhor, um plano melhor, nós precisamos evoluir. Então, para nós, o mais importante é o domingo. Né? Também comemoramos junto com os outros essas datas, porque faz parte da nossa criação, do costume, né? Que a gente nasceu, já aprendeu sobre essas datas. Mas quando a gente estuda o Espiritismo, todos nós que estudamos, sabemos, né? E valorizamos o domingo como a data mais importante. O momento mais alto é o seu reaparecimento no domingo de manhã, onde o sentido da Páscoa, na verdade, é mais para celebrar não a crucificação de Jesus, e sim a confirmação de que a alma existe após a morte, que a vida segue para todos e que somos seres imortais a caminho da felicidade. Até porque, assim, por exemplo, a Páscoa judaica, ela não é na mesma data. Cada ano é numa data diferente, porque o calendário deles é diferente, não é um calendário como o nosso. Então, nunca vai ser na mesma data que nós comemoramos. Então, os judeus e os cristãos, como a gente chama, celebra a saída do Egito, que é quando, né, celebra a saída do Egito. O outro celebra a paixão de Cristo, que é quando Moisés, né, retira o povo do Egito. Então, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso, bem simples, bem sucinto, é que a Páscoa não importa a religião, não importa a crença que nós temos. O que importa é aquilo que nós queremos e de que forma nós queremos viver. Tudo aquilo que acontece na nossa vida
é para que nós possamos evoluir. E tudo são experiências que nós temos que passar para ver um plano melhor, para que esse nosso plano espiritual, o nosso planeta evolua. Então, quando nós viemos para cá, nós nos disponibilizamos a fazer alguns resgates. Claro que nós não sabemos, porque não seria justo nós virmos para cá já sabendo o que nós teríamos que resgatar, né? Não teria sentido. Então, por isso que as coisas acontecem. E a Páscoa é um momento para a gente analisar toda a nossa vida. Poxa, Jesus foi sacrificado na realidade, né? Jesus foi crucificado para nos mostrar os legados dele, que é o amor, que é a caridade e a importância que nós temos para o nosso Criador. A nossa importância, quem nós somos, o que nós queremos. Jesus veio para mostrar isso, que nós podemos evoluir, que nós podemos crescer e que os nossos problemas podem ser resolvidos se nós conseguirmos ouvir. Porque até então nós falamos, nós pedimos, mas nós não ouvimos. E Jesus, quando estava lá na cruz, Jesus podia sair da cruz. Mas por que ele ficou? Para nos mostrar que existe algo melhor do que nós estamos aqui. Que nós estamos aqui numa passagem para evoluir, para resgatar, para ir para um plano melhor. Então a Páscoa é tempo de nós agradecermos, né, pelo nosso planeta, pelas pessoas que convivem com nós, até pelos nossos inimigos, porque nós aprendemos, nós só temos experiências com as coisas que acontecem na nossa vida. Jesus passou tanta coisa para mostrar para nós que nós somos importantes, que o amor, que a caridade e que quem nós somos é o que vale. E vários outros, né? Tem os apóstolos de Jesus, que vocês sabem a história, talvez alguns aqui melhor do que eu, né? Que constantemente estudo para entender. Então eu quis falar sobre a Páscoa e sobre Jesus novamente para vocês, para que vocês não percam a esperança, não percam a fé, que vocês sigam o caminho de vocês, que vocês trilhem o caminho que vocês querem, que vocês tracem metas e objetivos para aquilo que vocês querem alcançar. Porque coisas podem acontecer durante o caminho, pedras podem estar no caminho de vocês, mas não quer dizer que essa pedra seja para parar vocês, mas é para mostrar para vocês que tem alguma coisa que está deixando para trás, que vocês não estão observando. Eu posso dar um chute na pedra, eu posso bater na pedra, ou eu posso passar por ela tranquilamente. Vai depender de como eu estou, de como eu estou me cuidando. Se eu estiver acelerado, eu vou parar e vou pensar: Deus, por favor, que o Senhor possa me dar uma orientação, que o Senhor possa me dar uma luz. Eu sei que existe esse momento aqui, e eu sei que eu preciso resolver. Então, que o Senhor me ajude a resolver. E vou seguir em frente. Mas não, o que acontece? O ser humano, quando tem algum problema, ele acha que Deus está contra ele, que Deus não gosta dele. Não. Poxa, se ele mandou o filho dele para cá, né, para passar por todas essas coisas que nós passamos. Aliás, nós não passamos o que Jesus passou, porque Jesus passou muita coisa para que nós chegássemos onde nós estamos hoje, nessa evolução. Muitos outros passaram. Até nós chegar aqui, quantos outros mártires, outras pessoas já estiveram nessa evolução para nós chegarmos aqui. Então, nós temos que reavaliar os nossos pensamentos, nos amar, nos cuidar. Ele sempre fala, todas as palestras que eu venho, eu falo no eu sou. Vocês podem procurar até na internet, procurem quem é o eu sou, essa palavra que Jesus fala tanto. Por que Jesus fala em eu sou? Porque nós somos importantes. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. E Ele quer o nosso bem. Só que Ele não interfere no nosso livre-arbítrio.
Ah, mas acontece tanta coisa ruim, por que Deus não intercede? Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio nos dá o direito de nós escolhermos. Então, quando tu escolhe e tu pede ajuda, Ele vem te ajudar. Ou Ele manda a egrégora dele para te ajudar. Mas só que tu tem que estar pronto para ouvir, para entender. E é tudo muito simples, não existe nada de complicado. A complicação está em nós. Nós complicamos as coisas que são simples. É lógico que existem vários problemas e várias coisas. Mas nós nunca resolveremos nada se nós estivermos estressados, acelerados. Faz parte do mundo de hoje. Mas nós temos a obrigação de procurar ajuda para que essas coisas que nos atormentam, que elas fiquem brandas. Então, eu aconselho a vocês que vocês, nessa Páscoa, agradeçam, curtam a família de vocês, esqueçam rancor, né? Porque todos os sentimentos que nós temos, seja ruins ou bons, eles descarregam energia no nosso corpo. O mundo é energia, tudo é energia. Então, que vocês distribuam energia do bem, energia boa, energia que transforma, energia que cura, através dos pensamentos e das atitudes de vocês. E vejam Jesus pelo que ele veio no domingo, nos mostrar que existe uma vida depois dessa, né? E que ele lutou e que ele teve todas essas tentações para nos mostrar isso. E para nos mostrar o quanto é importante. E também solicitem ele, peçam, façam oração para ele, peçam para Jesus, para que ele possa iluminar, porque ele possa dar um pouquinho da energia dele para vocês, passar perto de vocês. Tá, gente? Então comemorem a Páscoa de todas as formas, na Sexta-feira Santa, como um cristão, no domingo, como um espírita, mas comemorem a vida. O que vocês têm, a vida é o bem maior que nós temos. E observem as coisas que acontecem ao redor de vocês. Vejam se é necessário, muitas vezes, reclamar das coisas. Ou de achar que o meu problema é maior que o do outro. Pode ser um problema, mas peçam luz para vocês resolver. Porque os problemas vão existir, gente. Não tem como existir aqui um mundo de flores, só de flores e de rosas. Faz parte da nossa evolução os problemas, os percalços, para nós podermos evoluir. Mas vai depender do grau que eu estou para resolver isso. Tá bom? Então, hoje, eu quero fazer uma oração muito especial, que é uma oração pelos filhos. Vamos pedir para que a nossa mãe tão amada e tão querida, que, né, teve o filho dela, nos emprestou o filho dela para que nós tivéssemos a visão de o quanto nós somos importantes. Então vamos pedir ao Criador, a nossa mãe tão amada, que ela possa iluminar todos os lares do planeta, não só de nós que estamos aqui, que todo ser humano, que toda aquela vida que existe no planeta possa receber um pouquinho de amor da nossa mãe querida, a nossa Virgem Maria, e agradecer a ela pela cedência do filho dela, por ela nos deixar com que ele viesse nos transmitir amor, porque ele é amor. E que ela possa iluminar a vida de vocês, iluminar a vida de todas as pessoas que existem, iluminar os filhos que, por alguma circunstância, ou porque não teve a consciência, se perdeu nas drogas, ou se perdeu em crimes, ou aquele que não tem a visão da vida dele, do quanto ele é importante. Que a nossa mãe querida, que ela possa iluminar a vida desses seres, que ela possa iluminar as pessoas que estão doentes, com alguma doença que acha que é incurável, que seja com qualquer tipo de doença, que ela possa iluminar, que ela possa dar um pouco de amor para essas pessoas, para as pessoas que estão no hospital, para aquelas pessoas que estão presas, para aqueles irmãos que também estão aí pela rua perdidos, que não sabem
a importância da vida deles. Por nossos filhos, aqueles que estão aqui hoje, que estão sob a nossa guarda, que estão sobre a nossa casa. Pelos filhos dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, pelos filhos. Também pedir para que ela ilumine, para que ela dê luz, para aqueles que estão perdidos, que já não pertencem mais a esse plano, mas que acham que aqui ainda é o lugar deles, que ela possa iluminar, que ela possa encaminhar com toda a equipe espiritual dela, com muita luz, com muito amor, e que todos vocês possam hoje sair daqui e chegar em casa e ter um pouco mais de amor, de carinho, de compreensão, que tudo o que existe, que tem vida, que tudo o que tem no nosso planeta possa receber um pouquinho de amor. E que nossos filhos, seja aqueles que estão na nossa casa, ou que estão longe trabalhando, ou que estão no outro plano, possam receber um pouquinho desse amor e dessa luz. Que vocês todos sejam iluminados e que o amor da Virgem Maria possa estar no coração de vocês, na vida de vocês, no caminho de vocês. E que essa Páscoa possa ser iluminada, diferente das outras, porque vocês com uma compreensão maior. Tá? Que o nosso Criador, agradecer a Ele pela oportunidade de termos a Virgem Maria, Jesus e toda a egrégora de cura e de amor que Ele nos fornece. Que vocês todos sejam abençoados, iluminados pelo amor da Virgem Maria. E por todas as egrégoras de cura e de amor que possam existir, por todos os seres que estão na luta pelo amor, pela compreensão e evolução do nosso planeta. Tá? Que vocês se sintam amados, queridos, abençoados. Os lares de vocês agora também devem estar repletos de muita luz e muito amor. Tá bom? E eu convido vocês para que nós possamos, então, fazer a oração da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gratidão.